Olá, galera. É, Dando continuidade ao conteúdo, a aula de hoje é relativa à ativação de células B e produção de anticorpos. Bem, como nós já sabemos e já foi abordado em aula, em sala, quando eu falo em imunidade humoral, a gente tem que pensar no quê? Na produção de anticorpos, né? E na secreção desses anticorpos, sendo que a produção desses anticorpos ocorre a partir da ativação de linfócitos B. Então, quando eu lembrar de imunidade humoral, eu tenho que lembrar de linfócitos B e de anticorpos, ressaltando que a imunidade humoral é relativa à imunidade adquirida. Então, tendo uma visão geral da resposta imune humoral, é claro, é nítido que a partir do momento que ocorre a ativação de uma célula B, e quando eu falo em ativação, é a partir do momento em que há o contato dessa célula B com o antígeno. Então lembra lá da célula B naive, é aquela célula B virgem, não é isso? Então a partir do momento que essa célula B naive, virgem, entra em contato com o antígeno, ocorre estímulo para a proliferação dessas células, bem como o processo de expansão clonal. Lembra, nós temos vários clones de linfócitos B, não é isso? Entretanto, um único clone é selecionado e a partir de então ele expande. Essa expansão entenda-se como mitose. E, após o processo de expansão clonal, ocorre a diferenciação dessas células. Quando eu falo em diferenciação dessas células, esses linfócitos B eles vão dar origem a plasmócitos, que são células produtoras de anticorpos. E uma parte desses linfócitos B darão origem às células B de memória. A ativação de células B e produção de anticorpos também depende do tipo e da quantidade de anticorpos. Então, quando eu falo depende do tipo de antígeno, o antígeno que vai estimular essa ativação de células B pode ser um antígeno derivado de uma proteína, que é um peptídeo, ou não peptídico. Essa ativação também depende do envolvimento de células T, ou mesmo se houve ou não exposição prévia ao antígeno, ou está relacionado ao local onde vai ocorrer essa exposição. Sendo que a exposição a antígenos proteicos ocorre a partir do momento em que esse antígeno ele é internalizado por células B específicas, sempre ressaltando isso. Vejam que eu enfatizo bastante isso. Quando eu falo de imunidade humoral, é imunidade adquirida, e logo ela é específica. Então esses anticorpos são específicos. Esses antígenos serão processados dentro do linfócito B e serão apresentados aos linfócitos T auxiliar. Quando eu falo em linfócitos T auxiliar, lembra, é a mesma coisa que linfócito T helper ou CD4. Nesse contexto, então, se nós temos ativação de linfócitos B a partir de antígenos proteicos, peptídicos, nós dizemos que esse antígeno ele é timo dependente ou T dependente. Então, é uma ativação de células B timo dependente ou T dependente. O que isso quer dizer? Que se o antígeno for proteico, para ocorrer a ativação de células B, ela depende do processo de apresentação desse peptídeo ao linfócito T auxiliar. Então, nesse esquema, nós temos as fases da resposta imune humoral, a partir da ativação de linfócitos B.
Então, tudo inicia com a fase de reconhecimento. Então, essa célula B, expressando IgM ou IgD, são dois anticorpos de classe IgM e IgD, expressos na membrana do linfócito B, onde em órgãos linfóides periféricos. Esse linfócito B ele está em repouso, ele é naive ou virgem. A partir do momento em que ele entra em contato com o antígeno, bem como através do estímulo de células T auxiliares, esse linfócito B torna-se ativo. Então prestem atenção, olha o que eu falei, escutem o que eu falei. Eu estou dizendo que os estímulos para a ativação do linfócito B são a presença do antígeno, né? Então o reconhecimento do antígeno, bem como a interação com linfócitos T auxiliares, que é o CD4. A partir desse momento ocorre a seleção de um clone específico àquele antígeno, e a partir desse contexto esse clone vai sofrer expansão, que a gente chama de expansão clonal, mitose, né? Então essa é a fase de ativação do linfócito B, em que ocorre proliferação e diferenciação da célula B. A partir de então, esse clone expandido ele pode se diferenciar em plasmócitos, que irão produzir anticorpos de classe IgM, que serão secretados, ou pode ocorrer um processo que a gente chama de troca de isótipo. Lembra lá que eu falei que nós temos classes de anticorpos? Então troca o isótipo, troca a cadeia pesada, uma região da cadeia pesada do anticorpo, e esse anticorpo deixa de ser IgM e transforma esse anticorpo de classe IgG. Ou, a partir desse processo de ativação e diferenciação, nós temos o que nós chamamos de maturação da afinidade. O que é a maturação da afinidade? Com o passar do tempo, esses anticorpos vão adquirindo maior afinidade de ligação aos antígenos. Isso tem a ver com um processo que nós chamamos de recombinação somática. Ou então, essa célula B, ela pode se transformar numa célula B de memória, ressaltando que uma única célula B, uma semana após a ativação, ela dará origem a cerca de 5.000 células produtoras de anticorpos, que irão produzir cerca de 10 a 12 anticorpos por dia. Então vejo que é uma quantidade muito grande de anticorpos produzidos todo dia. Continuando nesse contexto da visão geral da resposta imune humoral, nós temos que respostas para anticorpos não proteicos. Então, quando eu falo em anticorpos não proteicos, são polissacarídeos, lipídios ou mesmo ácidos nucleicos, RNA ou DNA. Então, quando o antígeno é não proteico, ele não exige a participação de linfócitos T auxiliar. Então, uma regrinha básica aí que eu já falei, que eu já comentei aqui. Se o antígeno é proteico, peptídico, há o processo de apresentação de antígeno e interação com linfócitos TCD4. Agora, se esse antígeno for não proteico, não há participação do linfócito T auxiliar. Nesse contexto, nós chamamos o antígeno de timo independente ou T independente. Uma vez que a célula B encontra-se ativa, ela vai se diferenciar, então a palavra é diferenciação, em células mais maduras, que são os plasmócitos. São células especializadas na secreção de anticorpos. Ocorrerá o processo de migração para centros germinativos, que nós veremos posteriormente aqui na aula. E esses plasmócitos migrarão para a medula óssea, onde eles vão viver, perdurar por vários anos. Então, lá na medula óssea, esses plasmócitos
irão produzir anticorpos durante anos da nossa vida. Então, essa secreção contínua de anticorpos, ela é responsável por uma proteção imediata contra infecções repetidas, sendo que células B ativadas, T dependentes, como também já foi dito, elas vão se diferenciar em células B de memória. Essas células B de memória, elas são responsáveis por uma característica muito importante da resposta imune humoral, que são respostas mais rápidas a partir do momento que entrar novamente em contato com o antígeno. Então aqui, nesse slide, nós observamos aquela regrinha que eu comentei ainda há pouco. Se o antígeno for de origem proteica, então é um peptídeo, nós temos a participação do linfócito T helper, também conhecido como auxiliar, também conhecido como CD4. Então são as respostas T dependentes. Agora, se os antígenos são não proteicos, como polissacarídeos, lipídios ou ácidos nucleicos, como RNA ou DNA de um vírus, nós não temos, então, sem participação do linfócito T helper, também conhecido como CD4. Aí nós denominamos de respostas T independentes. A troca de isótipo e maturação da afinidade são dois processos que estão relacionados a respostas T dependentes a antígenos proteicos, sendo que as respostas humorais primárias e secundárias contra antígenos proteicos, elas vão diferir qualitativamente e quantitativamente. Nós vamos observar no próximo slide, na figura. Mas adiantando, então nós sabemos que uma resposta primária a um micro-organismo, ela é menos potente e menos rápida do que uma resposta secundária. E vocês têm que logo fazer a associação por que isso acontece. Lembra, a partir do momento que ocorre a ativação de linfócitos B, ocorre a diferenciação em células B de memória. Não é isso? Sendo que subpopulações distintas de células B respondem preferencialmente a diferentes tipos de antígenos. Então aqui nesse esquema, nessa figura, a gente observa claramente como é que ocorre o processo de diferença em uma resposta humoral primária e secundária. Sempre ressaltando, as respostas secundárias serão mais rápidas e mais potentes. Por quê? Porque as células B já foram estimuladas, elas já entraram em contato com o antígeno, elas não são mais naive. Lembra, entraram em contato com o antígeno, foram selecionadas, ocorre expansão clonal. Por isso a resposta vai ser mais rápida e mais potente. Então o que a gente observa aqui? Nesse eixo, a quantidade de anticorpos que serão produzidos e no eixo na horizontal, os dias após a exposição ao antígeno. Então nós temos aqui uma primeira infecção. Vejam que nessa primeira infecção nós temos o linfócito B, entrou em contato com o antígeno, visualizamos o processo de ativação desse linfócito B. Então antes ele era uma célula B virgem, naive, né? A partir do momento que entra em contato com o antígeno, torna-se uma célula B ativada. E essa célula B ativada vai se diferenciar em plasmócitos de vida curta nos órgãos linfóides, que irão produzir anticorpos de classe IgG e de classe IgM. A partir de então, essa produção de anticorpos chega a um platô em que ocorre o processo de diminuição na produção desses anticorpos, como nós observamos aqui no quadro, no gráfico. Então ocorre uma redução do nível de produção de anticorpos, né?
levando à formação de plasmócitos de vida longa. Lembra que eu falei ainda há pouco que esses plasmócitos de vida longa, para onde eles irão? Para a medula óssea. E na medula óssea eles ficarão produzindo anticorpos durante anos da nossa vida. A partir do momento que ocorre uma reinfecção, né? Então uma infecção secundária, ressaltando, aqui eu estou dizendo, estou referindo ao mesmo antígeno. Então, se eu entrei em contato com o vírus A em um momento da minha vida, quando eu entrar em contato com esse mesmo vírus A, eu já tenho uma resposta pré-formada, não é isso? O que eu quero dizer com resposta pré-formada? Eu estou dizendo que houve a produção de células B de memória. Essas células B de memória, rapidamente elas vão expandir, né? Se diferenciando, melhor dizendo, em plasmócitos, que irão produzir anticorpos de classe IgG. E posteriormente eles vão dar origem a plasmócitos de vida longa, novamente. Para onde eles vão migrar esses plasmócitos de vida longa? Medula óssea. E darão origem novamente a células B de memória. Mas o que é interessante também nesse gráfico, vejam que o platô de produção de anticorpos, o ápice na produção desses anticorpos, aqui na primeira infecção se deu em torno de 7 dias. Quando a gente pensa numa reinfecção, vejam que esse máximo, esse platô, se dá em 3 dias. Então vejam que foi uma resposta mais rápida, não é isso? E vejam que esse platô na resposta primária, ele é menor do que quando eu comparo com a resposta secundária. Então ela é mais potente, a produção de anticorpos ela é maior e mais rápida. Então aqui, nesse quadro, a gente vê o quê? Que numa resposta primária, o pico da resposta é menor, uma resposta secundária ele é maior, como a gente vê aqui no esquema. O isótipo de anticorpo na resposta primária, geralmente é IgM, levando à formação de IgG também. Numa resposta secundária, ocorre um aumento relativo de anticorpos de classe IgG. Quanto à afinidade do anticorpo, quando eu falo em afinidade, pessoal, vocês têm que entender que são moléculas que estão interagindo, estão se ligando. Então, afinidade de ligação. Então, essa afinidade de ligação ela é menor na infecção primária, numa resposta primária, quando comparado com uma resposta secundária, que é uma resposta já mais madura, não é isso? E a indução dessa resposta primária, todos os imunógenos, somente antígenos proteicos. Continuando nesse contexto da visão geral da resposta imune humoral, então nós temos aqui um esquema que mostra o quê? Distintos subtipos de células B que vão mediar diferentes tipos de respostas de anticorpos. Então o que nós observamos aqui? Células B foliculares. Essas células B foliculares, elas expressam na sua membrana anticorpos de classe IgM e IgD. A partir do momento que essas células B foliculares entram em contato com o antígeno que é proteico, somado à interação com o linfócito T auxiliar, nós vamos ter o quê? Uma resposta T dependente. A partir desse momento, nós vamos ter o processo de troca de isótipo, né? Então, IgM que troca para IgG ou outra classe de anticorpos. Nós vamos ter também um processo de aumento na afinidade desses anticorpos, bem como a formação de plasmócitos de vida longa. Então, isso aqui são as células B foliculares que estão lá no linfonodo. Então, isso aqui é o linfonodo.
Lembra lá, o linfonodo, órgão linfóide secundário ou periférico. Aqui no linfonodo que ocorre o encontro do linfócito B com o linfócito T auxiliar. E entre as duas células nós temos o antígeno, que ele é proteico. Agora, quando a gente pensa no baço ou outros órgãos linfóides, nós temos o que nós chamamos de linfócito B da zona marginal. Esse linfócito B, ele expressa IgM na sua membrana, e ele é responsável por reconhecer antígenos não proteicos, como polissacarídeos, lipídios, ácidos nucleicos. Vejam que não ocorre a troca de isótipo, então é IgM, produz IgM. Então, são respostas T independentes. Aqui é um erro no livro, nesse esquema, na verdade é independente, tá, pessoal? Ressalta-se independente e não dependente. Ocorre a produção principalmente de IgM e plasmócitos de vida curta. Então, quando a resposta é T dependente, através de antígeno proteico, formam-se plasmócitos de vida longa, né? São aqueles que vão lá para a medula óssea, lembra? E quando a resposta ocorre a antígenos não proteicos, formam-se plasmócitos de vida curta, que são aqueles plasmócitos que ficam circulando no sangue. Quando eu penso em mucosas ou mesmo na cavidade peritoneal, nós temos um subtipo de linfócitos B mais específicos, que são as células B do tipo B1. Né? Essas células B expressam também nessa membrana IgM, que irá interagir com antígenos não proteicos, polissacarídeos, lipídios. Novamente, ressalta-se aqui, são respostas T independentes, né? Um errinho aqui na figura, é independente. Por que independente? Porque não tem a participação de linfócitos T. Ocorre principalmente a produção de IgM e a formação de plasmócitos de vida curta. Então vamos passar para um novo contexto aqui, que é o reconhecimento do antígeno e a ativação da célula B induzida pelo antígeno, por esse antígeno. Como é que esse processo acontece? Como é que ocorre o processo de reconhecimento do antígeno e ativação da célula B a partir do reconhecimento desse antígeno? Então, tudo inicia com a captura desse antígeno. Quem é que vai capturar esse antígeno? Lembra, a aula está centrada nessa célula bem aqui, ó, célula B, né? E vocês têm que lembrar que uma aula anterior eu comentei para vocês que, além das células dendríticas e macrófagos, os linfócitos B também funcionam como células apresentadoras de antígeno, não é isso? Então, os linfócitos B vão capturar esse antígeno e vão apresentar, é isso? Então, a partir do momento nós vamos ter uma resposta mediada por anticorpos. Então, esses antígenos serão capturados, serão transportados e serão apresentados aos linfócitos B. Nesse contexto aqui, o que a gente está falando? Entender melhor isso. Nesse contexto aqui de captura do antígeno e transporte desse antígeno até as áreas de linfócitos B, quem foi responsável por essa captura e por esse transporte são principalmente as células dendríticas, né? São aquelas células apresentadoras de antígeno profissionais. Então elas capturam esse antígeno, transportam esses antígenos até as áreas de linfócitos B. Onde ficam essas áreas de linfócitos B? Aqui, ó, em órgãos linfóides periféricos, linfonodo principalmente e baço.
a partir de então, vai ocorrer o processo de ativação da célula B. Então, essa figura esquemática, ela aborda principalmente as vias de acesso do antígeno em células B foliculares. Então, o que a gente está vendo? Vamos entender essa figura. Aqui na figura nós estamos observando um linfonodo. Lembra lá? Então, o que nós estamos observando? Que o antígeno ele chega de outros tecidos pelos vasos linfáticos aferentes, né? Então veja que esse vaso linfático aqui ele vai desembocar no linfonodo e através desses vasos aferentes ocorre a chegada do antígeno. E vejam que nesse linfonodo nós temos a presença de macrófagos, não é isso? E temos também a presença de células dendríticas na região medular. Olha o que eu estou falando, escutem o que eu estou falando. Região medular do linfonodo. Então, a partir desse momento, nós observamos o quê? Que pequenos antígenos são direcionados até a área de linfócitos B, né? Então, os pequenos antígenos são direcionados através desses vasos, que nós chamamos de conduíte, até a área em que tem a presença de linfócitos B, que são essas células aqui roxas, tá certo? A chegada desse antígeno até a área de linfócitos B também pode ocorrer através da ação de macrófagos. Então veja que os macrófagos eles fagocitam esses antígenos, são antígenos maiores, né? Então são antígenos maiores capturados por esses macrófagos e eles vão direcionar esses antígenos aqui à área folicular. Isso aqui é um folículo. Então nessa área folicular, dentro do linfonodo, que é esse órgão maior, nós temos os linfócitos B. Ou esse antígeno pode chegar até a área folicular através da ação das células dendríticas, né? Então vejam, são 3 vias de acesso a esse antígeno. Ou através de vasos menores que vão direcionar esses pequenos antígenos ao folículo, ou mesmo através da ação de células como macrófagos e células dendríticas. Então, a partir desse momento, ocorre o processo de atração de células B foliculares. Então, vejam, essa estrutura arredondada aqui, nós chamamos de folículos. Esses folículos estão dentro dos linfonodos. E, para essa região folicular, os linfócitos B serão atraídos. Essa atração ocorre através de uma quimiocina chamada de CXCL13. Quem produz essa quimiocina? As células dendríticas foliculares. Então, essas células dendríticas foliculares aqui, elas produzem CXCL13 e essas quimiocinas irão atrair para a região folicular linfócitos B. Então vejam, pessoal, a natureza é sábia. Como nós temos poucos linfócitos B, para que ocorra a ligação, o encontro, o reconhecimento aos antígenos, o que a natureza fez? Se encarregou de atrair esses linfócitos B para uma região. Que região é? Novamente, folículos, folículos dos nossos linfonodos. Essa atração, novamente, se dá pela produção da quimiocina CXCL13 pelas células dendríticas foliculares. Nesse momento, ocorre
o reconhecimento do antígeno pelos linfócitos B, ó. Então aqui, ó, antígeno, antígeno, antígeno. Então ocorre reconhecimento desse antígeno pelos linfócitos B na sua conformação nativa, intacta. O que eu quero dizer com conformação nativa, intacta? É aquele antígeno que ainda não foi internalizado pelo linfócito B, ou seja, ele ainda não foi processado em pequenos peptídeos, para posteriormente ocorrer a apresentação desses peptídeos. Outras vias de ativação da célula B, ela pode ocorrer através da presença de outros sinais. Então vejam, lembrem, qual é o primeiro sinal para que ocorra a ativação da célula B? É o reconhecimento do antígeno. Quem vai reconhecer esse antígeno inicialmente? Esse receptor chamado de BCR, que eu já comentei com vocês. R de receptor, C de célula, B, receptor de célula B. Esse receptor de célula B nada mais é, pessoal, como vocês podem ver aqui, um anticorpo, uma molécula de um anticorpo que está associado à membrana da célula B. Então vejam que esse anticorpo reconhece o antígeno, que aqui no caso é um antígeno bacteriano, né? Então a gente pode ver aqui que é uma bactéria. Só que nós temos outros sinais que vão ser responsáveis pela proliferação e diferenciação desses linfócitos B. Quais são? A presença de outros receptores, como aqui no caso o receptor CR2, também conhecido como CD21. Esse receptor ele vai reconhecer moléculas do sistema complemento. Lembra, o sistema complemento ele pode ser ativado, né? Isso em infecções microbianas. Esse sistema complemento ele é formado por uma cascata de moléculas. Dentre elas aqui, ó, o C3D. Esse C3D ele se liga de forma covalente ao micro-organismo. Então vejam aqui, dois receptores estão associados ao antígeno microbiano. O BCR ao antígeno e o CR2CD21 a molécula do sistema complemento que está associado ao micro-organismo. A partir de então, a interação desses dois receptores levará a uma proliferação e diferenciação dos linfócitos B. Outra forma de ativação se dá através da presença dos receptores Toll-like, que são receptores lá da imunidade inata, que eu também já comentei com vocês. Então, o que a gente observa aqui? Uma célula B ancorada na sua membrana a uma molécula de um anticorpo. Vejo que essa molécula desse anticorpo está reconhecendo um antígeno da bactéria, só que esse antígeno também pode ser reconhecido por receptores do tipo Toll-like. Esse antígeno são os famosos PAMPs, que eu também já comentei com vocês, padrões moleculares associados ao patógeno. Então, a via de sinalização ela ocorre inicialmente por BCR, mas também através do reconhecimento pelos receptores Toll-like. Esses dois sinais aqui, via BCR e via Toll-like, vão ser responsáveis pela ativação do linfócito B, que vai proliferar e se diferenciar. A partir do processo de ativação desse linfócito B, nós temos as respostas funcionais dessas células B a antígenos.
Ressaltando aqui novamente, antígenos proteicos, ocorre a interação com linfócitos T auxiliares. E antígenos não proteicos, ocorre proliferação e diferenciação desses linfócitos independente da presença dos linfócitos T auxiliares. Então, o que a gente observa aqui nessa figura? Respostas funcionais induzidas pela ligação cruzada mediada pelo antígeno ao complexo BCR. Lembra, BCR receptor de células B. O que nós estamos vendo aqui? Um linfócito B imaturo, naive, né? Vejam que na membrana desse linfócito B nós temos moléculas de anticorpo, né? Imunoglobulinas, 2 moléculas de anticorpo. Vejam que aqui nesse contexto nós vamos ter a ligação do antígeno a IG, que é a imunoglobulina de membrana, e ligação cruzada desses receptores. Tá? A partir do momento que ocorre essa ligação cruzada, o que eu quero dizer com ligação cruzada? 2 moléculas de anticorpos estão interagindo aqui com o antígeno. A partir desse momento vai ocorrer o quê? Vão ocorrer o quê? Alterações nas células B ativadas. Então nós vamos ter as suas consequências funcionais. Então, a partir do momento que ativa essas células B, quais serão as consequências dessa ativação? Então nós vamos ter a expressão de proteínas que promove a sobrevivência e o início do ciclo celular. Então, quando eu falo em sobrevivência aumentada, essas células B, elas terão um maior tempo de vida. Correto? E esses linfócitos B também, eles irão o quê? Proliferar, como eu já falei anteriormente. Outra consequência funcional é a apresentação do antígeno e expressão aumentada dessa molécula chamada de B7. O que a gente está vendo aqui? O linfócito B, né? Aqui em verde, aquele receptor chamado de MHC, que eu já comentei com vocês. Lembra que o MHC está associado ao antígeno, é isso? Então aqui nós vemos também a expressão desse correceptor, chamado de B7. Então aqui são os 2 sinais, lembra que eu já até comentei na aula também, são os 2 sinais para a ativação tanto de linfócito T auxiliar quanto linfócitos B. Então aqui o que a gente está vendo? A interação do linfócito B com células T auxiliares. Então vamos entender a figura. Novamente, linfócito B, verde é o MHC, e associado ao MHC nós temos o antígeno proteico. Vejam que esse linfócito B apresenta esse antígeno ao linfócito T auxiliar. Vai ativar esse linfócito T auxiliar, e esse linfócito T auxiliar vai responder o que para o linfócito B? Linfócito B produz anticorpos. Só que essa ativação depende também dos coestimuladores, que eu também já comentei com vocês. Então aqui, moléculas coestimulatórias. Aqui no linfócito B nós temos aqui o B7. Tá? Outra consequência aqui é a expressão aumentada de receptores de citocinas. Tá? Então veja que o linfócito B ele começa a expressar uma maior quantidade desses receptores em sua membrana. Para quê? Para que esses receptores se liguem a citocinas produzidas pelos linfócitos T auxiliar. Então, com isso, a partir do momento que o linfócito B expressa em sua membrana uma maior quantidade desses receptores, ela fica mais sensível a uma resposta
estimulada por linfócitos T auxiliares, como através da ligação com citocinas. Ou nós temos o que? Uma outra consequência funcional dessa ativação de linfócitos B é o aumento da expressão desse receptor chamado de CCR7. O aumento da expressão desse receptor vai ser responsável pela migração dos linfócitos B para as áreas que têm linfócitos T. Ressaltando, isso aqui está ocorrendo onde? Dentro do linfonodo, né? Então, dentro do linfonodo que ocorre essa interação linfócito B, linfócito T, CD4, conhecido como helper ou auxiliar. Então, esse receptor CCR7, a partir do momento que ele fica mais expresso, ele vai interagir com citocinas ou quimiocinas produzidos pelos linfócitos T, e essa interação CCR7 mais quimiocinas, essa interação vai atrair os linfócitos B até as áreas onde nós vamos encontrar o que? Linfócitos T. Então vejam, o que eu quero dizer com tudo isso? Que o linfócito B está sendo atraído para as regiões onde nós encontramos linfócitos T. A partir do momento nós vamos ter uma interação linfócito B, linfócito T. Em maior detalhe, nós observamos esse processo. Então, como é que ocorrem as respostas de anticorpos dependentes de células T auxiliar a antígenos proteicos? Então, aqui eu estou falando de antígenos que são proteicos, que darão origem a peptídeos, né? Então, são antígenos peptídicos, não é isso? Esses antígenos peptídicos vão depender da associação com moléculas de MHC e apresentação para linfócitos T auxiliares. É o que a gente está vendo aqui. O que nós estamos vendo inicialmente? Uma célula dendrítica que já internalizou o micro-organismo, processou os antígenos desse micro-organismo e agora está apresentando esse antígeno ao linfócito T auxiliar. Correto? Ressaltando, essa apresentação se dá via MHC de classe 2. A partir do momento em que esse antígeno é apresentado ao linfócito T auxiliar, esse linfócito T auxiliar torna-se o quê? Ativado. Então, a ativação da célula T, que agora tornam-se linfócitos T efetores. Esses linfócitos T efetores migram para uma região mais próxima do folículo. Então, aqui é um folículo, tá? A partir do momento que ocorre essa migração, esse linfócito T auxiliar irá interagir agora com o linfócito B. Ressaltando, esse linfócito T aqui ele já é efetor. Só que a partir do momento em que ele é apresentado ao mesmo antígeno, agora pelo linfócito B, o que ele vai dizer para o linfócito B? Linfócito B prolifera, né? Como a gente está vendo aqui no número 3. Então, o que a gente está vendo aqui no número 3? Proliferação de linfócitos B e diferenciação de alguns linfócitos B em plasmócitos. Sempre ressaltando, esses plasmócitos são aqueles plasmócitos de vida curta. São os plasmócitos extrafoliculares, ou seja, que não estão dentro do folículo. Nesse contexto, alguns linfócitos B, bem como
Alguns linfócitos T auxiliares extrafoliculares, né, estão fora do folículo, eles migram para a região folicular. Então aqui, nós já estamos dentro do folículo, tá certo? Dentro do folículo ocorre a formação de uma região que nós chamamos de centro germinativo. Então vamos nos situarmos. O todo, tudo isso aqui é aquele órgão que vocês já conhecem, chamado de linfonodo. Dentro do linfonodo, nós temos uma estrutura circular chamada de folículo. E dentro do folículo, nós temos o centro germinativo. O que nós vamos encontrar no centro germinativo? Células dendríticas foliculares, linfócitos TCD4 foliculares, bem como linfócitos B foliculares. Alguns linfócitos B foliculares irão dar origem a plasmócitos de vida longa, que irão produzir anticorpos durante muitos anos na nossa vida, ou alguns darão origem a células B de memória, correto? Então aqui nesse esquema nós estamos vendo o que? Novamente o linfonodo, né? Aqui o linfonodo é o todo. Cada estrutura dessa menor aqui nós chamamos de folículo, tá? Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 folículos dentro do linfonodo. Então nós vamos pegar aqui, essa região e vamos aumentar, tá? Então é isso que a gente está vendo aqui, essa projeção. A gente está vendo o quê? Que dentro do linfonodo, aqui, região extrafolicular, aqui região folicular. Então veja que na região extrafolicular nós temos um predomínio de células T, que nós chamamos de zona T. Já dentro do folículo nós temos a zona de célula B, que predomina o que? Células B. Então novamente, iniciando o processo, nós vamos ter a apresentação do antígeno, que vai levar à ativação da célula T, aqui, Então a dendrítica apresentando o antígeno via MHC de classe 2 ao linfócito T auxiliar. Dendrítica, apresentação de antígeno, linfócito T auxiliar. Esse linfócito T auxiliar torna-se ativado e migra. Vejam, essa seta está mostrando exatamente esse processo de migração do linfócito T auxiliar até uma região mais próxima do folículo. Tá? Então aqui, então vejo que ele migrou para essa região mais próxima do folículo. Nesse contexto de migração, nós temos uma diminuição na expressão desse receptor chamado de CCR7 e um aumento na expressão desse receptor chamado de CXCR5. Então, esse padrão aqui, diminuição de CCR7 e aumento de CXCR5, esse padrão que vai determinar a migração das células T para a borda do folículo, aqui, borda do folículo. Ressaltando que esse receptor CXCR5, ele vai se ligar a essa molécula chamada de CXCL13. Quem produz CXCL13? As células dendríticas. Então essa molécula vai ser produzida, vai se ligar ao CXCR5 que está no linfócito T ciliar
essa ligação vai atrair o linfócito T auxiliar para uma localização mais próxima do folículo, tá? E as células B? As células B, elas vão apresentar o antígeno para as células T auxiliares. Aqui, ó. Tá? Então, veja que o linfócito T auxiliar, ele vai ser apresentado ao mesmo antígeno, ressaltando, ao mesmo antígeno 2 vezes. Inicialmente pela célula dendrítica, que vai ativar o linfócito T auxiliar, transformando-o em efetor. Ele migra para a região mais próxima do folículo. Aqui nessa região mais proximal do folículo, ele será apresentado novamente ao mesmo antígeno, só que agora por linfócitos B. Nessa segunda apresentação, o linfócito T manda a mensagem para o linfócito B, para que ele prolifere e se diferencie. A partir desse momento, o linfócito B torna-se o que? Ativo. Então, nesse contexto, as células B elas vão reduzir a expressão de CXCR5 e vão aumentar a expressão de CCR7, que vai se ligar a essa molécula CCL19, também conhecida como CCL21. Essa molécula aqui, CCL19, vai, a partir do momento que ela se liga com o CCR7 que está no linfócito B, essa ligação, olha só, ela vai atrair o linfócito B do folículo, para essa região onde nós temos o que? Linfócitos T auxiliar. Então vocês estão conseguindo ver que essas duas células estão sendo atraídas para o mesmo local, para que elas interajam. Não é isso? Novamente, sendo que o linfócito T auxiliar, ele vai ser atraído por essa molécula, CXCL13, que vai se ligar a esse receptor. Onde é que está esse receptor? No linfócito T auxiliar. Já os linfócitos B, eles serão atraídos por essa molécula CCL19, que vai se ligar ao CCR7, que é um receptor, R de receptor, que está presente onde? No linfócito B. A partir do momento que ocorrerem essas interações, nós observaremos o encontro do linfócito T auxiliar e do linfócito B. Esse linfócito B, ele também pode ser responsivo à interação com o peptídeo, né? Então, o que nós observamos aqui? Antígenos proteicos, veja que eu estou falando há muito tempo somente de antígenos proteicos. Eles serão reconhecidos via receptores antigênicos específicos dos linfócitos B. Traduzindo, o que são esses receptores antigênicos específicos dos linfócitos B? São os BCRs, não é isso? Receptores de células B. Então, esses receptores de células B aqui, que nada mais é do que um anticorpo, ele irá interagir com o antígeno proteico do micro-organismo. Ele irá endocitar esse antígeno proteico, endocitose. Então, ele vai internalizar esse antígeno proteico, né? E uma vez que esse antígeno esteja dentro do linfócito B, ele será processado em moléculas menores, que são os peptídeos. É o que a gente está vendo aqui. Então, a gente está vendo o linfócito B interagindo com o antígeno proteico na sua forma nativa, né? Ele vai endocitar esse antígeno. Essa endocitose é mediada pelo receptor de antígeno, aqui receptor de antígeno, do linfócito B.
Uma vez internalizado, esse antígeno será o que? Processado. Quando eu falo processado, ele será transformado em moléculas menores, que são os peptídeos. E será apresentado. Para quem que esse peptídeo será apresentado? Para o linfócito T CD4, que já foi ativado anteriormente pelas células dendríticas. É isso? As células dendríticas anteriormente já ativaram esse linfócito T auxiliar, apresentando o mesmo antígeno. Então, esse antígeno bem aqui é o mesmo antígeno que a célula dendrítica apresentou anteriormente para o linfócito T CD4. Lembrem, vejam que essa figurinha está se repetindo na aula. O que ela está mostrando aqui? A interação entre o linfócito B e linfócito T CD4. Essa interação é mediada pela apresentação do antígeno via MHC, que é esse receptor aqui, receptor MHC de classe 2. Esse processo de ativação, então vejo que não é um processo simples, é um processo complexo. Vejam que ele demanda da interação de várias moléculas, vários sinais, e a gente está vendo aqui justamente o papel de outras moléculas no processo de resposta de anticorpos dependentes de células T auxiliar. O que é isso? O antígeno que é proteico, peptídeo, não é isso? Será apresentado ao linfócito T auxiliar, que mandará a resposta para o linfócito B se diferenciar em plasmócito e produzir anticorpos. Simples assim. Então, o que a gente está vendo aqui? Novamente, a célula T CD4, vermelho, e aqui embaixo o linfócito B. Veja que o linfócito B tem o seu receptor, que é o BCR, receptor de células B. Ele está reconhecendo a proteína do micro-organismo, ele internalizou essa proteína, processou em peptídeos, e aqui ele associado a uma molécula do MHC de classe 2, ele vai apresentar esse antígeno para o linfócito TCD4. O reconhecimento desse antígeno se dá por esse receptor do linfócito T, que é chamado de TCR, receptor de células T. Só que esse processo de ativação, ele depende de outras moléculas, de outros estimuladores. No caso aqui, da molécula conhecida como CD40. Então, vai ocorrer uma interação do CD40 para a ativação da célula B dependente de linfócitos T. Então, o linfócito B, ele produz de forma constitutiva essa molécula. Ou melhor dizendo, ele expressa de forma constitutiva essa molécula, chamada de CD40. O linfócito T, a partir do momento em que ele é ativado, ele começa a produzir essa outra molécula chamada de CD40L. Esse L aqui é de ligante. Então vejam que vai ocorrer a interação do CD40 do linfócito B mais o CD40L do linfócito T CD4. Então aqui, vejam na figura que nós temos os dois sinais, para a ativação do linfócito B. Aqui a apresentação do antígeno via MHC de classe 2 e a interação da molécula CD40-CD40L. Nesse contexto, o linfócito T CD4 produz
citocinas que serão reconhecidas por receptores do linfócito B. Então vejam, pessoal, a complexidade do processo. Vejam que todos esses estímulos, todas essas ligações moleculares, elas vão convergir para quê? Para a ativação do linfócito B. Essa ativação se deu pela produção de citocinas, linfócito TCD4, e ligação do CD40. Isso está ocorrendo onde? No linfonodo. Então não esqueçam aqui, isso é super importante. O processo de apresentação do antígeno, ele ocorre onde? Lá no linfonodo. Então esse processo todo que eu estou comentando aqui com vocês, ele está ocorrendo dentro do linfonodo, né? Aqui, ó, dentro do linfonodo. Então aqui, região extrafolicular, cada estrutura circular dessa é o folículo. Região extrafolicular, região folicular. Então essas duas moléculas, elas foram atraídas para essa região, novamente, por essas quimiocinas que eu falei ainda há pouco. CXCL13 atrai linfócitos TCD4, CCL19 atrai linfócitos B. Aqui nessa figura nós estamos observando a presença dos centros germinativos dentro dos órgãos linfóides secundários. Então nós observamos, isso aqui são figuras reais, nós observamos o que? Algumas zonas, não é isso? Então a presença da zona clara e da zona escura determina a formação do centro germinativo. Então isso aqui é o centro germinativo. Então nessa porção mais clara aqui, ó, mais superior do centro germinativo, nós temos as células dendrículas foliculares. Por que foliculares? Estão dentro do folículo, né? Já essa região aqui mais escura, nós temos o que? Linfócitos, não é isso? Linfócitos B, né? Então aqui, células dendríticas foliculares, linfócitos B. Células dendríticas foliculares, aqui em verde, linfócitos B. Zona clara, zona escura. Então lembra, só voltando aqui, olha aqui, folículo, né? Folículo, aqui roxo, linfócitos B, e aqui a célula dendrítica. Célula dendrítica folicular, zona clara, e onde tem o linfócito B, zona escura. Zona clara, zona escura. Zona clara, zona escura. E o que ocorre de forma mais específica dentro dessa região aqui que nós chamamos de centro germinativo? Aqui no centro germinativo vai ocorrer o que nós chamamos de reação do centro germinativo. Então isso aqui, ó, que a gente está vendo é o centro germinativo, ok? Fora, aqui para fora, nós temos a região extrafolicular. Então folículo, né? E aqui a região extrafolicular. Essa região do centro germinativo, essa reação, melhor dizendo, do centro germinativo, ela ocorre cerca de 4 a 7 dias após o início da resposta T dependente, tá? Então essa figurinha que vocês já estão cansados de ver aqui nessa aula, né? A célula B interagindo com a célula T CD4. A célula B via MHC de classe 2 apresenta o antígeno para o linfócito TCD4, que dá a ordem para o linfócito B expandir, né? Ou se diferenciar em plasmócito produtor de anticorpos. Então, inicialmente, nós temos a
ativação da célula B e migração para o centro germinativo. Tá? Então aqui, ó, ela foi ativada na região extrafolicular, migrou aqui para o centro germinativo. Dentro do centro germinativo, esses linfócitos B irão o quê? Proliferar. Aqui, ó, a gente está vendo uma intensa proliferação, que é a zona escura. Lembra? Ó? Zona escura. Zona escura. Linfócitos B. Esses linfócitos B da zona escura irão migrar para a zona clara. Na zona clara, esses linfócitos B vão encontrar as células dendríticas foliculares, bem como os linfócitos T foliculares, linfócitos T CD4 foliculares. Essa interação aqui que vocês estão vendo, essa interação vai ser responsável pelo processo de mutação somática, que eu não vou detalhar esse processo, mas esse processo aqui vai trazer como consequência o que nós chamamos de maturação da afinidade. Então vão ser produzidos e selecionados anticorpos que têm uma maior afinidade pelo antígeno. Sempre lembrando, quando eu falo afinidade, é afinidade de ligação. Bem como será responsável pela troca de isótipo. Então, troca de isótipo, trocar a classe de IgM para IgG, por exemplo. Esses linfócitos B irão sair desse centro germinativo, né? E já na região extrafolicular vão se transformar em plasmócitos que produzem e secretam anticorpos, ou eles irão se transformar em células B de memória. O processo de troca de isótipo é a mesma coisa que troca de classe. Ele é super importante porque vocês podem se perguntar por que troca de classe. Lembra que eu falei que nós temos anticorpos de classe IgM, IgG, IgG, IgE, IgA, é isso? IgD. Esse processo é importante por quê? Porque dependendo da classe nós vamos ter funções mais específicas desse anticorpo, tá? Então esses anticorpos eles apresentam funções efetoras distintas. Isso leva, melhor dizendo, a uma maior plasticidade nas respostas humorais. Então vai ocorrer a troca da cadeia pesada desses anticorpos. A partir do momento que ocorre a troca dessa cadeia pesada, nós temos a produção de anticorpos de classe IgM. Função desses anticorpos, principais funções efetoras: ativação do sistema complemento. Pode ocorrer a produção de anticorpos de classe IgG através da produção dessa citocina, chamada de interferon gama. Quando ocorre a produção dessa citocina, interferon gama, ocorre a produção de anticorpos de classe IgG. Qual a função? Está relacionado a respostas fagocíticas, né? Então esse anticorpo ele estimula a fagocitose, dependente desse receptor chamado de receptor Fc, ou mesmo esse anticorpo de classe IgG ele é responsável pela ativação do sistema complemento, bem como ele é responsável pela imunidade neonatal, já que esse anticorpo de classe IgG é uma molécula monomérica que é capaz de atravessar a barreira placentária, levando a uma proteção para o neonato. Se ocorrer a produção de interleucina 4, que é uma outra citocina, esse anticorpo agora será de classe IgE. Quando eu penso em anticorpos de classe IgE, eles estão relacionados à imunidade contra eumintos, bem como processos de hipersensibilidade via mastócitos ou eosinófilos, mastócitos ou basófilos.
E quando eu penso em mucosas, nós temos a produção de anticorpos de classe IgE, que são os principais anticorpos relacionados à proteção das nossas mucosas. São anticorpos que têm uma grande facilidade no transporte através da região epitelial. Ressaltando que essa troca de classe ela ocorre devido à alteração das regiões constantes das cadeias pesadas. Lembra lá a estrutura molecular do anticorpo? Nós temos duas cadeias pesadas e duas cadeias leves, não é isso? Temos a região variável, que se liga, que reconhece o antígeno, e temos a região constante. Então, a cadeia pesada, olha só o que eu estou falando, escuta só o que eu estou falando. A cadeia pesada da região, ou melhor dizendo, a região constante da cadeia pesada sofre uma troca, dando origem às distintas classes de anticorpos. Essa troca, ressaltando também, ela ocorre devido à indução por citocinas, né? Quem produz essas citocinas? As células T auxiliares. É o que a gente está vendo aqui, ó. Essa figurinha, ela mostra claramente aquela interação célula B, célula T, né? Via MHC, via CD40, CD40L, que eu comentei ainda há pouco. A partir do momento em que ocorrem essas interações moleculares, o linfócito TCD4 produz o quê? Citocina. Essas citocinas irão se ligar a receptores que estão no linfócito B. Dependendo da citocina que foi produzida pelo linfócito T, nós vamos ter as diferentes classes de anticorpos. Então aqui nós vemos claramente interferon gama, IgG, interleucina 4, IgE. Aqui nós observamos a estrutura de um plasmócito. Quando eu falo em plasmócito, já é uma célula mais madura, né? Então, é uma célula B que atingiu o seu estágio final, terminal de diferenciação. Função dele, produção abundante de anticorpos. Ele é formado a partir da ativação de células B. Essa ativação é dependente, olha só, do BCR, que é o receptor de células B, do CD40, que está na membrana do linfócito B, de receptores Toll-like e da presença de receptores de citocinas. Então, esse conjunto de moléculas aí presentes no linfócito B levarão ao processo de diferenciação desses linfócitos em plasmócitos. Esses plasmócitos, nós temos plasmócitos de vida curta. Lembra que eu falei ainda há pouco? Lá dentro do linfonodo, né? Nós temos aquelas estruturas menores chamadas de folículos. Dentro do folículo, nós temos plasmócitos de vida longa. Esses plasmócitos de vida longa, eles se formam a partir de antígenos proteicos e eles estão nos centros germinativos. Ou nós temos plasmócitos de vida curta, que são plasmócitos que são formados a partir de antígenos T independentes ou mesmo T dependentes, que são os plasmócitos extrafoliculares. Então, se está fora do folículo, plasmócito de vida curta, produz anticorpos de uma forma mais rápida, durante pouco tempo. Quando eu penso já na região folicular, dentro do folículo, nós temos plasmócitos de vida longa. Sendo que esses plasmócitos de vida longa,
eles têm um precursor chamado de plasmoblastos. Esses plasmoblastos, eles estão dentro do centro germinativo. Quando eles migram, quando eles saem do centro germinativo, caem na circulação, eles vão ser direcionados até a medula óssea. Isso eu comentei ainda há pouco com vocês. Na medula óssea, esses plasmócitos vão adquirir uma vida longa e durante meses ou anos eles vão produzir anticorpos no nosso corpo. Esses anticorpos ficarão circulando no nosso sangue durante, como eu falei, durante meses ou anos, garantindo uma proteção imediata. Aqui um pouquinho da morfologia de um plasmócito. Então nós observamos aqui o seu núcleo, um abundante citoplasma, né? Essa microscopia eletrônica aqui, o seu núcleo, citoplasma. Então vejam que é uma célula que tem um abundante retículo endoplasmático granuloso, bem como um abundante complexo de Golgi, né? Isso diz o que para a gente? Se uma célula tem bastante retículo endoplasmático rugoso, uma célula tem um abundante complexo de Golgi, isso diz para a gente que essa célula ela é especializada na produção de proteína. Qual a proteína que um plasmócito produz? Vocês sabem, são os anticorpos. Tá? Aqui, nesse esquema, nós observamos o processo de diferenciação da célula B em plasmócitos e secretores de anticorpos. E, lembrando, eu já até comentei também com vocês em outra aula, que nós temos os anticorpos que estão ancorados, ligados, ancorados à membrana do linfócito B. Então, aqui no caso é uma IgM membranar. E nós temos aqui aquele anticorpo que ele vai ser secretado. Então, aqui uma IgM secretada. Tá? Então, essa IgM membranar, ela tem as regiões transmembranares, TM, e a região CY, que é a citoplasmática. Então, TM, região TM aqui, na membrana, e essa região azul aqui é a citoplasmática, que está no citoplasma. Essa IgM aqui é uma imunoglobulina ancorada à membrana. A partir do momento em que ocorre deleção das regiões TM, transmembranar, e CY, citoplasmática, esse anticorpo deixa de ser ancorado e agora torna-se um anticorpo o quê? Secretado, que vai circular no nosso sangue. Então aqui essa tabela ela mostra justamente as propriedades dos antígenos timo-dependente e timo-independente. Só para relembrar, já falei várias vezes aqui na aula. Timo-dependente é porque tem a participação de linfócito T CD4. São antígenos proteicos, peptídeos, não é isso? Agora, quando eu falo em timo independente, são antígenos não proteicos, logo não tem a participação de linfócitos T CD4. Quanto à natureza química, os T dependentes são proteínas. Os T independentes são polissacarídeos, glicolipídios, ácidos nucleicos. Quanto às características da resposta, mudança de isótipo. Antígenos T dependente, eles causam essa mudança de isótipo, como vocês já viram. Pode mudar para IgG, IgE, IgA. Quando eu falo de antígeno T independente, pouca mudança de isótipo ou mesmo nenhuma mudança. Talvez uma mudança para IgG e IgA. Quanto ao processo de maturação da afinidade, relembrando o que é a maturação da afinidade?
aquele processo em que ocorre uma maior afinidade de ligação do anticorpo ao antígeno. Então a ligação vai ficando mais forte. Então, os antígenos T dependentes levam a essa maturação. Os T independentes não configuram essa maturação. Respostas secundárias, que são respostas que ocorrem pela presença de células B de memória. Se o antígeno for T dependente, temos uma resposta secundária. T independente somente viste alguns antígenos. Essa figurinha já comentei com vocês no início da aula. Então, quando eu falo em respostas de anticorpos a antígenos T independentes, que antígenos são esses? Novamente, são polissacarídeos, glicolipídios e ácidos nucleicos. Esses antígenos não são processados, ressaltando isso, eles não são processados e eles não são apresentados via MHC ao linfócito T auxiliar. A maioria desses antígenos são multivalentes. O que são antígenos multivalentes? Eles apresentam vários epítopos repetidos, idênticos. O que são epítopos? É aquela região do antígeno em que vai ocorrer a ligação ao anticorpo. Aqui está mostrando claramente um mecanismo de resposta de anticorpos a antígenos T independentes. Então aqui a gente está vendo uma bactéria que tem nossa membrana polissacarídeos, polissacarídeos, que vão levar ao processo de ativação do sistema complemento. Essa ativação do sistema complemento vai levar à produção dessa molécula chamada de C3D, que vai se ligar ao antígeno, aqui ela está ligada ao antígeno, vai ser reconhecida por esse receptor chamado de CR2, levando à ativação de células B. E aqui um exemplo muito clássico de um antígeno T independente são os polissacarídeos presentes na parede bacteriana, Então são antígenos T independentes que estão relacionados a respostas humorais antibacterianas. Então é o principal mecanismo de defesa contra bactérias, sendo que pessoas que têm deficiência na imunidade humoral, ou seja, na produção de anticorpos, eles são suscetíveis a infecções letais por pneumococos, meningococos e hemófilos. Por quê? Porque essa resposta aqui a esses polissacarídeos de membrana, essa resposta não acontece. Obrigado a todos.